É. Ontem foi o dia dos muros. Ontem os muros caiu tudo. Agora está tudo livre para Deus operar. Amém? Bom, eu trago aqui um abraço para vocês da nossa igreja. Fé Viva, Quadrangular Fé Viva aqui no Jardim América. Da minha família também. E já quero desejar a vocês assim um novo ciclo cheio da graça, da bênção, do poder, da autoridade, da força e de tudo de bom que existe no céu e na terra. Quem recebe aí? Então nós vamos abrir a Bíblia agora. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre o tema uma igreja constante. Uma igreja constante. E eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Fica à vontade. Obrigado. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 6, 7 e 8. Tiago, capítulo 1, verso de número 5, 6, 7 e 8. Quem já achou aí, diga amém. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Nem pensem tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem uma mente dubiante, instável em tudo aquilo que faz. Coloca a mão no coração e diga: Senhor Jesus, nesta hora, vem falar o meu coração. Nós estamos aqui hoje, reunidos como igreja, e decididos a mais uma vez iniciar um novo ciclo. Que nesta noite o Senhor fale conosco de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Uma vez, em uma reunião de discipulado, eu perguntei para os meus discípulos qual era a maior dificuldade que eles tinham e que eles encontravam na vida cristã. Qual era a situação mais difícil e que eles sempre tinham problemas e que eles sempre caíam naquilo? Eles me disseram: eu não consigo permanecer fazendo as coisas por muito tempo. Eu não consigo seguir fazendo as coisas por muito tempo. Eu faço por um tempo e depois eu paro. Eu começo as coisas e deixo pelo meio do caminho. Eu começo um regime, paro. Eu começo a estudar para um curso e para melhorar nos meus estudos, paro. Eu começo a fazer um tratamento emocional, ou seja, eu procuro um psicólogo, eu procuro uma psicanálise, eu procuro uma análise, e eu começo e eu não continuo. E esse tem sido o grande problema de muitos cristãos. E não foi à toa que o apóstolo São Tiago escreve na sua carta e ele enfatiza, primeiro, olhando para o texto, para não falar que eu não falei do texto, mas depois eu não vou voltar nele de novo, não. Primeiro, ele
enfatiza e nos ensina e aponta para nós que nós não podemos ser como uma onda do mar. Como que é uma onda do mar? Vai, volta. Vai e volta. Uma hora ela vem uma onda grande, outra hora vem uma onda menor, outra hora ela vem uma onda média, e aquilo vai o ano todo. Se a gente for lá agora, está fazendo a mesma coisa, e dali não passa. Nós, como cristãos, precisamos entender que nós não podemos ser cristãos que somos levados pela moda. Nós não podemos ser levados pelo sistema. Nós não podemos ser levados por aquele pensamento, que o texto também fala, mente dividida, mente dubiante, aquela mente que pensa duas coisas. Um dia eu quero, outro dia eu não quero, um dia eu posso, outro dia eu não posso, um dia eu consigo, outro dia eu não consigo. E eu preciso deixar essa mentalidade fora da minha vida e gerar uma mentalidade forte, capaz de imprimir um ritmo no qual eu possa começar a desenvolver e entregar o resultado daquilo pelo qual eu estou buscando, trabalhando, desejando e querendo. Uma pergunta que eu queria fazer para você. No início desse ano você falou para Deus que ia fazer muitas coisas nessa igreja, talvez aqui ajoelhado na hora da oração, faltando alguns 5 minutinhos para o ano virar. Alguns aqui talvez escreveram até num papel chamado projeto de vida, o que você ia fazer. Eu queria te convidar hoje, depois dessa palavra, irmãos, a achar o seu projeto de vida e ver o que você realmente desenvolveu, o que realmente você fez, o que realmente você colocou em prática, o que realmente mudou na tua vida. Porque eu quero dizer para vocês, irmãos, o Evangelho é poderoso para transformar. O Evangelho é poderoso para fazer a gente virar. O Evangelho é poderoso para fazer a gente não ficar da mesma maneira. A gente vem daquele jeito, mas a gente não continua, porque Jesus ele vai fazendo uma obra espetacular, extraordinária, através da forma com que nós agimos constantemente. Alguém poderia me perguntar aqui, o que significa a palavra constância? A palavra constância é uma palavra que nos remete a crescimento contínuo. A palavra constância, ela aponta para desenvolvimento em movimento. E o movimento é sempre para frente, nunca para trás. O movimento é sempre em direção à meta, em direção ao alvo, em direção àquele lugar que o Senhor tem preparado para nós. Mas como que eu vou fazer isso, pastor? O texto está dizendo, o texto está mostrando. Ele diz, se falta sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar e em nada será impedido que chegue nas suas mãos. Quem está recebendo essa palavra aí? Quem está entendendo que eu estou falando? Dá glória a Deus aí, bate palma e diga aleluia. Ser constante é a capacidade de nos mantermos intactos desde o primeiro movimento que fizemos em relação a um propósito que nós colocamos. Ou seja, quando você é constante, você tem a mesma missão do dia do seu chamado, do dia que Jesus te salvou, do dia que você recebeu Jesus. Você tem o mesmo fôlego que você tinha quando você começou. Isso é ser constante. Ser constante demonstra que você decidiu permanecer crendo e não tendo desafios como uma forma em que você se sinta parado ou se sinta amarrado, porque desafio não é para te parar, desafio é para te levantar, desafio não é para te envergonhar,
Desafio é para fazer você ir à frente, adiante, é você levantar a cabeça, e desafio é para você ter coisa para contar. Você tem 10 anos de igreja, você tem coisa para contar, coisa nova para contar. Você tem 20 anos de igreja, você tem coisa nova para contar. Você tem 3 anos de igreja, você tem coisa nova para contar. Você tem 1 ano de igreja, você tem coisa nova para contar. Você tem 7 anos de igreja, você tem mais coisas ainda para contar. Sabe por que você tem coisa para contar? Porque você permanece no propósito inicial, e dele você não abre mão, e você não sai do lugar, e você não fica olhando para a esquerda, para a direita e para os outros, porque você não é os outros, você é alguém que foi gerado no coração de Deus para dar frutos, para fazer diferença, e para escrever uma história nova aqui neste lugar, e para escrever uma história nova onde você colocar a planta dos seus pés. Quem entende o que eu estou dizendo aí, dá glória a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu queria perguntar, tem jeito de colocar os versículos aqui? Tem. Nós vamos passear na Bíblia agora. Quem trouxe a Bíblia aí? Pega a Bíblia aí. Primeiro texto que eu queria analisar com vocês é 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso número 5. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá à igreja de Tessalônica. Ele diz o seguinte: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância. Vamos repetir todo mundo junto? E à Vamos de novo? Rapaz, a pessoa que chama constância é um barato. Tem alguma constância aqui? Porque a coisa mais difícil de ser no evangelho e na vida é constante. Se eu perguntar aqui agora, quantos já abandonaram o projeto? Quantos já pararam pelo meio do caminho? Quantos que estão aqui que você, quando pensa naquele projeto que você tinha, que era a sua alegria, que está dentro de você, mas você evita até pensar naquilo? Você até evita em falar sobre aquele assunto. E quando alguém que te conhece fala: oh, e aquele negócio que você falou, você até faz assim, você até sai de mansinho, porque você fala: não quero tocar nesse assunto, não quero falar disso, porque isso virou frustração. Irmãos, entendam uma coisa: seguir a meta, o alvo, seguir a rota, chegar no lugar final, chegar no lugar desejado por Deus, exige que você tenha constância, porque a constância, ela vai ser a sua sustentabilidade no dia da prova, ela vai ser a sua sustentabilidade no dia mau, ela vai ser a sua sustentabilidade no dia que as coisas não andarem como você desejava ou pensava, porque aquele que é constante, ele não vai ser como o dubiante, que o texto diz. O texto é claro e fala: não pense que se você for inconstante, você vai receber alguma coisa do Senhor. Agora, se você for constante, eu quero dizer para você que é logo ali, Efésios 3:20 para você. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa e tudo que você fala, aleluia. Por quê? Quando você tem constância, você tem respaldo de Deus. Qual é uma das características mais marcantes de Deus quando nós olhamos para o Senhor? Qual é uma das características mais marcantes do Senhor? Eu vou mencionar algum texto. Ele não tem sombra de variação ou mudança. Quem que é esse? Quem que é esse? Quem que é esse? Ele é o mesmo ontem, hoje e o será. Isso fala de quê? Constância. Seja o vosso falar sim, sim ou não, não. O que passa disso é obra maligna. Sedes quentes ou frios, decidam. Mas morno não tem lugar. O Deus que você serve é um Deus que desde o início ele continua sendo o mesmo Deus, e ele deseja que você creia que ele o é, aprendendo a ser como ele é,
Deus é constante e te chamou para a constância e andar em constância com Ele. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus aí. Constância começa com uma das coisas mais importantes da nossa vida cristã, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a saber a vossa fé. Por que as pessoas não são constantes? Porque elas não desenvolvem uma vida de fé. Fala fé, fala forte, fé é convicção. Fala assim, ó, fé é convicção. Fala para você lembrar desse jeito que eu estou falando aqui, ó, fé é convicção. Eu vou conseguir e nada vai me impedir. Não vai não, é difícil, ninguém na sua família conseguiu, ninguém logrou sucesso, ninguém teve êxito, mas você tem fé e você vai lograr sucesso, porque você tem convicção, você tem fé. Ora, a fé é a convicção das coisas que não se vê, mas que se esperam que serão alcançadas. Aleluia! Tenha fé, seja convicto e nada vai dominar e nada vai poder contra a sua vida, porque cheio de convicção você vai romper diante dos obstáculos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Seja constante nas escrituras e o Senhor das palavras vai honrar você na sua entrada, na sua saída, aonde você for. Onde você estiver, o Senhor será contigo. Algumas características de pessoas na Bíblia que tinham fé. Se você abrir sua Bíblia aí, não vamos ler, mas em Gênesis capítulo 39, versos 7 e 8, nós vamos ver um homem que é um exemplo para os jovens que estão aqui, para as moças, para os rapazes, que é um exemplo para nós casados, que é um exemplo para os adultos, que é um exemplo para as crianças, que é um exemplo para todos nós. O texto vai falar de José. José, quarta geração de Abraão. E o que a Bíblia fala que José está fazendo aqui nesse texto? Ele está dando um exemplo de alguém que é constante. E ele é constante, irmãos, em que área? Ele é constante nos princípios e valores. Diga, constante nos princípios e nos valores. Vamos falar mais forte. Constante nos princípios e nos valores. Quem aqui nessa noite já percebeu que tudo que esse mundo faz é para tirar os nossos valores e os nossos princípios? Quem estuda aqui na faculdade sabe o que eu estou dizendo. Quem é professor aqui sabe o que eu estou dizendo. Quem é aluno de qualquer ensino, seja fundamental, seja o básico, em qual esfera for, sempre estão trabalhando para corroer os seus valores e os seus princípios. Porque se o sistema conseguir corroer os nossos valores e os nossos princípios, a igreja vai ruir. Você sabe o que é um princípio? Quem sabe o que é um princípio? Princípio é um pilar. Está aqui esse púlpito. Se eu tirar isso e isso, o que vai acontecer? Vai cair. Toda vez que você chegar debaixo de uma ponte ou passar por sobre ela, lembre-se, ela está sendo sustentada por pilares. Os pilares daquela ponte são como se fossem os princípios, os nossos princípios. Então, quando nossos valores são corrompidos, os nossos princípios são quebrados, nós vamos automaticamente nos tornar cristãos que vão levar sobre si uma perda muito grande de constância. José, ele foi preso,
foi colocado numa gaiola, foi tirado de um poço, foi levado para o mercado. Do mercado foi escolhido a dedo por Potifar, que o pegou e o levou para a casa dele. Ele tinha tantos princípios e valores, irmãos, que ali naquela terra distante, em uma casa diferente, com costumes diferentes, José, ele conseguiu se estabelecer ali ao ponto do dono da casa praticamente dar a chave da casa dele, dar a chave do negócio, falar assim: toma conta que eu vou pescar, toma conta que eu vou passear, toma conta que eu vou curtir. E ele ficava tão ausente, irmãos, que a esposa dele também falou assim: já que ele está administrando tudo, administra eu também. Ô Josézinho, já que você está administrando tudo, administra eu, fica comigo. Porque ele não tem tempo para mim, ele só tem tempo para os amigos dele, ele tem tempo para as coisas dele, e ele também já está meio velhinho, eu gosto de um novinho. Fica comigo. Eu posso imaginar, irmãos, quantas tentativas essa mulher tinha tido antes de chegar aquele momento que ela falou: é hoje. Potifar, o meu marido saiu, só vai voltar na outra semana, minha filha, é hoje que eu pego esse menino. É hoje que eu vou ficar com ele. E ela então tramou tudo, fez tudo aquilo que ela podia fazer para estar sós com ele e se ofertou para ele. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você fizer um estudo rápido sobre o que era uma mulher de Potifar, mas ela não era qualquer coisa não, ela era muita coisa. Ela era bem cuidada, ela era bem tratada, ela era charmosa, era bonita. Porque às vezes, né, é fácil você dar um fora num camarada que ele é feio. Sim ou não? Não precisa nem ter princípio e valor, né? Sim ou não, irmãos? E vice-versa. Você para dar um fora numa menina que ela não é assim, tal, que você não tem nenhuma. Porque eu tenho uma tese seguinte, irmão, não tem ninguém feio. E não tem ninguém feio. Todo mundo é bonito. Todo mundo que está aqui, ó, tem alguém que vai achar você bonito, que vai achar você linda, que vai achar você lindo. E você também tem as pessoas que você vai achar linda e vai achar bonito. Sim ou não? Então não tem negócio de feio, não. Sua história de feio, não acredita que tem esse negócio que você é feio, não. Você é lindo. Você é linda, viu, minha filha? Você é uma princesa de Jesus, você é um príncipe do Senhor. Quem recebe aí, diga glória a Deus. Mas José estava ali, irmãos, e ela chegou, e você sabe da história, ela se ofereceu, ela disse: agora você fica comigo. E ele falou: não fico não. Mas ele não estava falando, eu não fico não, é para um trem qualquer não, ele estava falando para uma mulher que tinha acabado de sair do perfume, do banho perfumado, da banheira perfumada. Ele estava dizendo não para um segredo que eu tenho certeza que aquela mulher vivia falando com ele: vamos, tem um segredo nosso, ele não precisa saber. Você já cuida de tudo, você já está com a chave do armário, você está com a chave da carroça, você está com a chave do cavalo, você está com a chave do dinheiro, você está com a chave de tudo que ele tem. Pega eu também e põe eu aí junto com esse negócio. Vai ficar todo mundo, vai ficar joia. Ele não vai ficar sabendo que ele não olha para mim, ele não tem interesse por mim. Mas o que José fez, irmãos? Sai, laço. Sai, laço. Eu não quero laço. Eu sou livre. Eu não quero laço, porque eu tenho caráter, eu tenho valor e eu tenho princípio. E aquilo que eu aprendi dos meus pais, aquilo que eu aprendi na catequese que vem do meu avô, eu aprendi que um homem fiel a Deus, ele é fiel àquela pessoa que está do lado dele. E ele disse: não.
Hoje, irmãos, nós temos um desafio muito grande nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente manter valores. Tem um tal de todo mundo está fazendo. Tem um tal de todo mundo faz. Tem um tal de todo mundo pode. O que tem? Tô nem aí. Tô nem aí. Só que na hora H, quando for encarar o Senhor, você não vai passar. Porque você sabe e Jesus avisou. Sê constante até a morte e eu te darei a coroa da vida. Só entra no reino quem mantém constância. Vou repetir isso aí? Irmãos, nós temos que entender nesta noite que constância é ser uma pessoa perseverante e paciente. Eu fico impressionado como o nosso inimigo tem essas características. Você já percebeu? Quem já converteu aqui há muito tempo aí? Quanto tempo? Vamos colocar aqui uns 10 anos. Quem já convertiu 10 anos aqui? Você, na sua jornada, já desistiu de muita coisa. Você já largou aqueles vícios, você já largou aquelas coisas antigas, você já largou aquelas coisas velhas, você já não vive mais aquela vida. Você já não está mais naquilo. Mas uma pergunta: Satanás desistiu? Quanto mais o tempo passa, mais ele está olhando, está te observando e está buscando na espreita uma falha, um escorregão, uma má escolha. Sim ou não? E nós nesta noite estamos aqui para entender que a constância é quem vai nos fazer vencer o diabo. O apóstolo já deu a dica, ele disse: resistir ao diabo. Vamos repetir isso? Resistir ao. O que é resistir? Se manter, permanecer, ser constante. Queridos, nós precisamos entender que é uma decisão ser constante. Diga isso, é uma decisão ser constante. Qual personagem da Bíblia foi tão constante no sofrimento? Jó. E qual outro? O maior de todos. O maior de todos. Teve um momentinho ali que ele falou: está muito duro, está muito difícil. Se for possível. Mas ele pega e fala: glória a Deus, contudo faça a sua vontade, não a minha vontade. Ou seja, quando ele está dizendo assim, contudo faça a sua vontade, não a minha vontade. Sabe o que ele está dizendo para nós? Sabe o que ele está apontando para nós? Eu vou permanecer no propósito, eu vou morrer por eles, eu vou salvar eles, eu vou libertar eles, eu vou transformar eles, eu não vou fraquejar, eu não vou cair. Eu vou ficar de pé. Jesus é aquele exemplo, né? Caiu de pé. Jesus, irmãos, é aquele exemplo, ele caiu para cima. Sim ou não? Jesus caiu para cima. Eles colocaram ele numa cruz, mas ao terceiro dia ele subiu, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia! E te fez assentar com ele nas regiões celestiais. Esse é o seu Jesus. Nessa noite, irmãos, eu quero que você pense comigo seriamente que vale a pena praticar o que Tiago disse na sua epístola, capítulo 5, verso de número 10 e 11, ele diz as seguintes palavras. Leia aqui junto comigo em voz audível, vamos lá. Irmãos,
tomem como exemplo o sofrimento e a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Vocês ouviram e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor foi cheio de compaixão e de misericórdia. Ele foi cheio de compaixão até o fim. Eles colocaram vinagre na boca dele, mas ele não mudou. Eles furaram ele do lado, mas ele não mudou. Eles ameaçaram ele, mas ele não mudou. Ele foi até o fim, ele foi constante. Seja constante. Nesta noite Deus quer entregar a essa igreja uma unção de constância, uma unção que nos próximos 7 anos essa igreja vai orar muito mais, vai ler a Bíblia muito mais, vai caminhar muito mais, vai ganhar muito mais almas, vai ganhar muito mais vidas, vai dar muito mais testemunho, vai se renovar, vai crescer. Aleluia, e vai ser conhecida nessa cidade. Só quem recebe essa palavra, quem recebe essa palavra profética, aleluia, dá glória ao nome do Senhor. A constância cuida do nosso propósito. Fala isso, a constância. Fala forte, a constância. Fala de manter o propósito. Eu vejo muitos jovens aqui. Jovem, eu já fui jovem, como você. Mas desde muito cedo eu cheguei na igreja. Eu cheguei na igreja criança. Cheguei na igreja, eu tinha quase 11 anos de idade. E eu sei o que a gente passa. Eu sei o que você passou, o que você está passando. A questão dos hormônios, é um negócio perigoso. A questão dos hormônios, a gente cresce, os hormônios crescem também. É um negócio assim sério. Mas nós temos que entender que focar no nosso propósito é ter uma resolução intrépida de decidir que nada vai nos tirar do foco principal do nosso chamado. Deus está chamando você hoje para começar um novo ciclo, para começar um novo tempo, para começar uma nova história. Eu não sei como é que você está chegando nesses 7 anos dessa igreja. Eu não sei como é que você está, o que você está enfrentando, que você enfrentou, você que está aqui desde o início. Quem está aqui desde o início? Deixa eu ver, quem está aqui desde o início? Olha, levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Oh, palmas para essas pessoas. Palmas para essas pessoas. Isso aí é sinal de constância. É sinal de constância. Mas eu queria deixar para vocês aqui o entendimento de que Deus, Ele quer que você o sirva e que você ande com Ele sobre o teu propósito. Porque propósito fala do seu sonho inicial. Propósito fala da sua chamada, daquele dia que você veio à frente e você levantou a mão e disse: eu quero Jesus na minha vida para sempre a partir de hoje. Quem entende o que eu estou dizendo? Propósito vai dizer claramente que você é uma pessoa que não é levado segundo a onda do mar, segundo a moda, segundo o tempo de modismo, até no meio cristão. Mas o propósito, ele vai centrar você e vai fazer com que você permaneça, continue, persevere, não olhe para trás e saiba que maior é aquele que fez a promessa, maior é aquele que fez o chamado, maior é aquele que disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu queria nessa noite, irmãos, orar com você.
Constância fala de uma vida de oração. Quanto tempo você tem tirado para Deus em oração? Constância fala de você pegar a sua Bíblia diariamente e ler a palavra de Deus. Ainda que você não esteja entendendo, leia. Ainda que não esteja fazendo muito sentido aquela leitura, leia. Essa palavra, ela é poderosa e ela vai te dar a base e a sustentação para a tua continuidade e para que você permaneça cheio da fé, do avivamento, da glória de Deus, e você seja aquele crente que falar em primeiro amor com você é uma coisa que não faz parte do seu cardápio. Porque desde o dia que você nasceu de novo, você só está crescendo rumo ao alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu queria que você agora ficasse de pé no seu lugar.